Vamos lá, instruções para o oficial de ciências. Bom, ciências, podemos começar assim, ó. Você é o responsável por analisar, escanear praticamente quase todos os objetos que aparecem no seu radar de longo alcance. Por que eu falo um radar de longo alcance? Porque você consegue enxergar no seu radar, que é esse que está sendo mostrado aqui agora, até 30 unidades de distância. Para você ter ideia, o piloto só consegue enxergar 5 unidades. Então, você consegue enxergar 30. É importante você saber disso porque tem coisas que o piloto não vai enxergar e você sim. Então você é responsável, às vezes, por informar o piloto sobre os perigos que acontecem ali na frente, sobre o que existe e tudo mais. Claro, para o capitão também. Mas se o capitão der uma ordem para o piloto, tipo, dobra 4, que é o mais rápido que a nave pode ir. E aí, se você verifica que tem um monte de asteroides na frente, para onde a nave está indo, você tem que avisar o piloto sobre isso. Então, por favor, não seja aquele cara acanhado, quietinho. Se você nem para de ver esse vídeo. Se você é o cara acanhado que não sabe nem falar no meio de gente, para. Vai ser piloto, sei lá, qualquer coisa assim, tá bom? Então, assim, você tem que falar ciências. Tem que usar esse instrumento lindo que é a boca para poder se comunicar. Então, assim, quer ser oficial de ciências? Vira e mexe, você vai ter que ficar falando alguma coisa, interagindo com a tripulação, principalmente com o capitão, oficial de armas e o piloto. Então, pronto. Vamos lá, sem timidez, hein? O que acontece? Você tem que verificar tudo que tem aí, né, no seu radar e qualquer coisa estranha, avise o capitão, porque ele vai verificar se é para escanear ou não, tudo mais. Normalmente, você já tem que escanear tudo que você enxerga. Vou dar um exemplo aqui nessa janela. Delos, quando você vê esse ícone parecendo uma flechinha, a ponta de uma flecha, normalmente são naves, mas você não sabe que nave é essa. Se você clicar nela, aparece aqui, ó. Ela é uma Delos, está a 21 unidades de distância na direção 302, caso você queira falar essa direção para o piloto e ir até lá. Mas você não tem mais informações. Por quê? Porque antes você vai ter que usar o seu scanner. Então, quando você clica na nave não identificada, depois você clica em Scan, você vai poder aqui, indo para a direita ou para a esquerda, achar a frequência daquela nave. Normalmente vão se pedir 2 confirmações de scanner, porque claro que as naves são protegidas. Olha só que interessante, agora já vieram mais informações. É uma facção Kraylor, então ficou vermelha, é inimiga, ponto. Ficou vermelho, é inimigo. Já pode avisar o capitão. É um tipo Ader MK3. Os escudos são fracos, ó, 15 de 15 e 35, o casco. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa nave ou sobre qualquer objeto, muitas vezes vai aparecer esse botão BD, que é banco de dados. Quando você clica, você vai ter mais informações sobre a nave e sobre outras. Depois você pode informar ao capitão ou não sobre o perigo daquela nave. Enfim, isso é com você. Para voltar, clica aqui em radar novamente. Então, quando você escaneia, você tem todas essas informações. Mas faltam informações e o scan ainda está ativo, ó, sinal que você pode escanear ainda a mesma nave. É, 1, 2, 3, 4, 5, não interessa a ciência, você está aqui para isso. Então, bora lá. Escaneia de novo. Agora piorou. O jeito agora de escanear é um pouco diferente. Olha só que interessante. Ó, chegando. Tá perto, ó. Oh, muito bem. Olha só que interessante. Agora, o que apareceu aqui sobre aquela nave em questão? Você tem 2 opções. Você quer saber a parte tática dela ou a parte de sistemas. Então, por exemplo, quando você vem aqui no tático, para que serve essa informação que apareceu embaixo? São as frequências para você atacar e para você defender. Esse quadro de cima, ó, dano com nossos phasers. Onde tiver o verde maior aqui, ó, nesse caso essa coluna, você vai ter que informar esses 680 que aparece em cima. Ó, tá vendo que em cima aparece 600, 700?
Quando você clica aqui na maior coluninha verde, aparece ali o número, por exemplo, nesse caso 680. Você tem que informar essa frequência para o oficial de armas. Por isso, ciências, não fique quieto, não fique quieto, por favor. Então vamos lá. E o que você vai falar? Você vai falar assim, ó, nave Delos, frequência 680. E agora o oficial de armas cobra dele se ele não responder, vai dizer, entendido. Ele vai alterar a frequência do phaser, da arma de phaser da nossa nave, para 680. E assim vai causar mais danos a essa nave Delos que você acabou de escanear. No quadro de baixo, você pode, ó, nos nossos escudos. Então você vai pegar aqui a menor coluna verde e informar, nesse exemplo, 720 terahertz. Então aqui simplesmente você vai informar frequência 720 dos nossos escudos para defesa. Aí vocês aqui vão ver qual que é a melhor comunicação entre vocês, né? Por exemplo, defesa, escudo defesa 720, fique à vontade, tá? Isso aqui é muito importante para você falar para o oficial de armas. E outra coisa, isso só serve para o phaser. Para qualquer outra arma não serve, então não adianta. E não fica repetindo 10 mil vezes também esse código, porque senão você vai encher o saco do oficial de armas. Fala uma vez, se ele falou entendido, acabou. Você já pode ir escanear outras naves que tem aqui, ó. Olha, Torgot, Sarali. Ou seja, uma vez que você escaneou, dependendo, se não, você não precisa mais ser utilizado ali, vai escaneando outras naves, vai adiantando esse processo, ok? Uma coisa interessante também é que quando você clica na Delos e você tira aqui do tático, que é relacionado à arma de phaser, você escolhe aqui os sistemas. E aqui você sabe a quanto por cento está aqui cada sistema da nave. O reator, a arma de phaser, ó, ele não tem motor de dobra nem de salto. Ele tem motor de impulso. E às vezes o capitão pode querer dizer para o oficial de armas para apenas danificar a arma de phaser da nave inimiga. E aí você vai, por essa informação aqui, você vai informando o capitão, ó, 50%, 10%, 0, ó, acabou a arma de phaser dessa nave. Isso é importantíssimo. Então é assim que você sabe a situação dos sistemas da nave que você estiver ali selecionado. Nesse caso, a Delos. Percebe, se você clicar em Tarok, nada vai acontecer. Muito bem? Então é assim que você escaneia as naves, é para isso que serve os scanners. Então durante uma batalha vai ser muito importante, inclusive às vezes você dizer para o capitão qual que é a nave mais forte, mais fraca. Isso quem sabe é você, oficial de ciências. Visualmente, nós temos aqui, ó, essa nebulosa. E a nebulosa tem uma particularidade. O que acontece? Quando a nave entra dentro de uma nebulosa, você só assim consegue detectar o que tem dentro de uma nebulosa. A nave vai ter que entrar dentro. E quando você está dentro da nebulosa, você não consegue enxergar também o que está fora. Então percebe? É como se fosse dois mundos que você tem aí informações, ou dentro da nebulosa ou fora da nebulosa. Bom, vamos lá. E aproveitando aqui a deixa, nesse anel externo aqui do seu console, você percebe que você tem aqui 3 cores de anéis: vermelho, verde e azul. Então, por exemplo, percebe que em relação à sua nave, tem essa nebulosa aqui, e tudo que fica aqui atrás da nebulosa, fica essa vibração aqui dessa corda aqui, ó, vermelha. Então, quase sempre você vai saber que quando tiver essa vibração vermelha é porque ali tem alguma nebulosa. Então, além dela, você não vai conseguir enxergar e nem dentro dela. Você percebe também essa variação por essas cores aqui, ó, preto escuro e cinza claro. Então, você vai, com o tempo, saber identificar cada linha dessa para que serve. Mas aproveitando aqui a deixa, é isso, né? Aqui em cima nós temos um buraco negro. Buraco negro são, vamos chamar de objetos supermassivos e que atraem os corpos, né, para dentro dela e causa destruição. Então, se a nave entrar dentro de um buraco negro, ela simplesmente vai ser destruída. Então perceba, o piloto não consegue ter a mesma visualização que você de 30 unidades. O piloto só enxerga 5 unidades.
Então, se o piloto estiver indo muito rápido para um buraco negro, é sua missão informar o piloto e o capitão sobre, ó, vai ter um desastre se continuar nessa velocidade. Então, é importante você, ciência, sempre ficar ligado na sua tela para saber bem como reportar as informações tanto para capitão quanto para piloto. Aqui nós temos um buraco de minhoca. Então, o buraco de minhoca é um transporte rápido de um sistema para outro. Em várias missões, vocês vão ter os sistemas que vocês atuam e fora do sistema a nave praticamente não anda. Um exemplo, olha aqui, o quadrante T21 está na cor cinza claro. Quando você vai aqui para o T20, já está escuro. Isso quer dizer o quê? Espaço profundo. Então, oficial de ciências, você tem que informar o capitão ou o piloto que, olha, você está indo para uma área que não tem nada e a nave vai parar. Por isso, de novo, não pode ser tímido, não pode ser tímido, ciências. Tem que falar, porque todo mundo, aliás, tem que falar, mas você está percebendo que você tem que falar bastante, porque você tem uma visão que os outros não têm. Você tem o privilégio de ter essa visão para quê? Para ajudar o pessoal da nave nas missões. Então, assim, percebeu? Em algumas missões, tá? Não são em todas, mas assim, saiu do espaço cinza claro e entrou num espaço negro aqui, já sabe, não vai ter nada para fazer lá e a nave vai ficar praticamente parada ali. Por isso que existem os buracos de minhoca. E percebe que aqui no anel azul, nessa linhazinha azul aqui, ó, ele fica um pouco saltado. Por quê? Existem interferências aqui. Então o seu radar está capturando interferências, normalmente de estrelas, planetas, buracos negros e buracos de minhoca. Para isso que serve o azul, ok? O verde você vai descobrir. Mas olha que interessante, aqui nós temos aqui, ó, o verde está indicando alguma coisa. O que será, hein? Eu vou deixar para você descobrir. Muito bem, então é assim que se escaneia, é assim que você identifica. Falamos das nebulosas, buracos negros, buracos de minhoca. Essas bolinhas aqui amarelas são asteroides. De novo, é importante que se tiver muito asteroide e a nave estiver indo para um lugar desse em velocidade muito rápida, é bom você avisar o piloto e o capitão também, né? E inclusive você pode até marcar uma direção diferente, né, para ele ir. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, se ele for a 240, tá bom. Então, o oficial de ciências, é importante que você informe, ó, tem asteroides na frente, cuidado. Então vamos lá. Outra coisa, outro objeto que você também pode encontrar de vez em quando, são objetos que não sabe o que é. Por exemplo, nesse caso aqui tem um nome, ó, Corpo Estranho 1. Você pode escanear. Clica nele, olha que interessante. Se ficar marcado é porque você pode escanear. E aí você vai lançar o scanner. Olha só, uma coisa importante, ciências, preste muita atenção, muita. Quase tudo que você escaneia, embaixo desse quadro do scan aparece alguma informação sobre aquele objeto. Nesse caso, escaneamento falhou, se aproxime até uma unidade de distância. Então, você vai ter que reportar para o seu piloto, para o capitão, dizendo, ó, tem que chegar mais perto, senão eu não consigo escanear. Isso pode acontecer com alguns objetos. Então, assim, praticamente tudo que você escaneia, e no escaneamento completo vão aparecer informações aqui embaixo desse quadro, tá? Isso é super, hiper, ultra importante. E lembrando, tudo que você achar, você viu, esse corpo estranho, ele é um pontinho. Mas e daí? Se está aparecendo isso aqui, vai lá e clica nele para você saber o que é. Isso é importante, você tem que ficar muito de olho, muito ligado. E se aparecer qualquer coisa assim, tem que informar o capitão. Muito bem, então falamos aqui praticamente quase tudo aqui, o que acontece no seu radar de longa distância e as informações que você pode ter. Você também tem o zoom. Às vezes, numa batalha, você vai ter que usar o zoom para que você possa enxergar melhor algumas naves e clicar na nave correta, na nave que você quer. Então, pode usar o zoom para cima, para baixo, ok? O zoom é super, hiper, ultra importante às vezes durante uma batalha. Fique à vontade para usar. No máximo, 30 unidades é o que você consegue enxergar. Muito bem, olha só. Tem outra coisa interessante, que é o oficial de comunicações. Muitas vezes, ele pode lançar sondas em outros espaços em que o seu radar de longo alcance não alcança. Para isso, existem algumas sondas. Só que o oficial de comunicações ele tem que linkar essa sonda para você poder enxergar
o que tem lá dentro daquele raio de distância. Então, vamos lá. Então, o oficial lança uma sonda em algum espaço. Então, quando o oficial de comunicações lançar uma sonda em algum lugar e ele fizer um link com você, esse botão visão de sonda vai ficar ativo. Então, basta você clicar para você poder enxergar todos os objetos que aquela sonda é capaz de identificar. Por exemplo, identificou os Celos. Então, você tem que clicar nos Celos, usar o scanner, e agora você sabe que que a nave Celos é uma nave amiga, é verde. Isso aqui também é muito importante, oficial de ciências, as cores para você identificar. Se ficar vermelho é inimigo, se ficar verde é amigo, se ficar azul é independente. Isso é um principal para você saber. Porque assim, tem oficial de ciências que não se liga, vai lá, detecta a nave, vê que nós estamos atacando essa nave e nem avisa o capitão. Depois o capitão vai tomar reprimenda aí, a culpa é sua, oficial de ciências. Então, assim, você tem que falar quando a nave é amiga, quando não é. Isso é super, hiper, ultra importante. E aqui você verifica, ó, é a nave Celos da Marinha Humana, é um tipo transportador 1x3, olha os escudos dela, como é que tá, e ok. Mas é amiga, isso é importante você saber informar o capitão. É importantíssimo. E a sonda tem um tempo de vida útil, ok? Deve ser 10 minutos mais ou menos. Para voltar para a sua visão de novo, desliga a sonda, a visão de sonda, e pronto, já vai ficar aqui no radar.